Como ter uma boa noção de quanto tempo eu vou precisar até conquistar a minha aprovação? Olá, eu sou o Arthur Batista, eu ajudo vestibulandos a conquistarem a aprovação em medicina e essa é uma pergunta que eu recebo bastante. E aqui eu vou te dar uma dica concreta de como você pode ter uma noção mais próxima de quanto tempo você vai precisar. A dica é a seguinte: não deixa de prestar bastante atenção aqui, porque você pode implementar ela no momento que você quiser. Uma coisa muito interessante para você fazer, para você ter uma noção prática de quanto tempo você vai gastar para conseguir a aprovação em medicina, é começar a olhar os temas relevantes. Primeira coisa, escolhe um tema de alta relevância. Basta você fazer uma breve pesquisa e vai pegar e vai escolher esse tema. Você vai pegar questões, fazer um recorte de questões sobre esse tema, você vai aplicar a resolução de questões nele, vai ver como é que está o teu estudo ali, fazendo tudo isso em uma semana. Você vai estudar ali, vai fazer as questões, vai aprender sobre aquelas questões e aí, no fim de semana dessa semana, você vai fazer o quê? Você vai fazer um simulado e ver o tanto que esse tema relevante ele repercutiu em melhora concreta de porcentagem de acertos em um simulado. Assim, você vai perceber como que tá, por exemplo, eu estou com 60% de acertos em simulados. A repercussão que esse aprendizado durante essa semana desse tema e pegar o recorte dessas questões específicas que eu aprendi a fazer no acerto de questões do simulado vai te mostrar que em uma semana você tem a capacidade de aumentar tantos por cento na tua solução no simulado. Então, você vai perceber que se de 60% até você chegar em 80% para frente, você tem X semanas. Vou fazer uma conta breve aqui para você. Se você consegue aumentar, por exemplo, em 5%, pegando um tema relevante, um ou dois temas durante a semana relevantes para você fazer, e isso repercutiu em 5%, significa que você precisa de 20% de performance para conseguir um resultado num simulado específico. Então, fazendo uma conta bem grossa, mas que são mais assuntos e são mais repercussões, e o crescimento ele não é de 5%, ele vai de 1, 2, 3%, mas aqui eu quero colocar para você entender a matemática. E aí você colocou 5%, beleza. Então, se eu pegar temas relevantes que me fazem aumentar em porcentagem simulado, depois de ter feito o recorte temático e aprender sobre esses assuntos, você vai perceber que esses temas fazem você ter uma X porcentagem de crescimento. Então, vamos supor que você teve uma semana 5%, 2 semanas 10%, 3 semanas 15%, 4, 20%. E aí você chegou numa porcentagem, você fez uma medida aproximada de quanto você gastaria. Claro, não é, eu coloquei aqui, repito, uma medida grossa e maior para você ter uma matemática mais fácil de como planejar isso. E aí você sabe que nem todos os assuntos relevantes vão dar a mesma porcentagem de crescimento. Mas claro, uma variação aí de mais ou menos 1% a 3%, sim. E aí você vai perceber que dependendo do teu momento atual, nesses recortes de questões, você vai perceber se você tem a capacidade de resolver elas. Se você não conseguiu, volta um pouco para o básico e começa a medir isso novamente. Espero que você tenha entendido que assim você realmente coloca a tua aprovação numa medida mais próxima da tua realidade e não simplesmente aceita quanto tempo os outros acham que você vai gastar para conseguir a aprovação. Espero que isso tenha te ajudado. Se isso te ajudou de verdade, compartilha com uma pessoa que você se importa com a aprovação dela. Isso é muito importante para a gente construir essa comunidade de pessoas que estão aí rumo à aprovação em medicina. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.